lugar, queria dar boa noite a todos, agradecer o convite à Faculdade de Anísio Teixeira, a Érica Paiva, a Luciana Moreira, que me fizeram o convite de estar aqui hoje. É um prazer, uma honra abrir esse ciclo desse ano 2012. Espero que a gente possa ter aí uma noite de reflexão sobre a cultura digital e também de debate. Eu vou abrir um espaço para que vocês possam fazer perguntas. Eu acho que talvez essa seja a parte mais interessante da noite. O tema que foi colocado aí não vai ser o tema exatamente do que eu vou falar. Eu tenho trabalhado ultimamente com essas mídias ditas locativas, mídias móveis, telefone celular, etc. Mas eu preferi fazer um panorama um pouco mais geral sobre a cultura digital e por isso que esse tema, vou falar sobre essa abertura do PC ao pós-PC, que é algo que se fala muito hoje no fim da era do PC e dessa nova era do pós-PC. Eu vou tentar fazer uma apresentação. Normalmente eu não uso PowerPoint e sistemas de exposição dessa forma, eu me sinto às vezes muito tolhido por eles, né? Não tenho nada contra, é legal quem usa, mas às vezes eu não consigo me soltar muito com essas tecnologias, né? Mas eu vou usar aqui até para me manter um pouco dentro de um certo tempo, para que a gente possa depois guardar um tempinho para o debate, certo? Recentemente eu resolvi fazer um projeto. Hoje nós estamos nessa era do pós-PC, que muitos têm chamado também de era da internet das coisas, né? Onde muitos objetos estão sendo ligados à internet e eles passam a ter essa função comunicativa. Isso tem sido utilizado muito para o comércio, para a publicidade, para o controle policial de governos. E o que nós precisamos ver crescer aí é uma espécie de uso dessa internet das coisas, ou colocar as coisas na internet, de um uso mais de baixo para cima, porque eu acho que essa é a característica da nossa cultura, né? É importante falar para estudantes, pesquisadores, dessa mudança que nós estamos vivendo hoje, que não é de uma cultura apenas de uma cultura de massa acostumada a ser consumidor, né, e leitor, né, uma cultura daquele que apenas lê, né, e que pode depois discutir isso numa esfera pública, mas daquele que hoje pode não só ler, mas também produzir. Eu acho que a grande riqueza da cultura digital é essa produção de baixo para cima, que tem, de alguma maneira, problematizado, questionado e tensionado essa cultura de massa. Então, acho que a grande riqueza, nós estamos efetivamente numa era de uma grande riqueza comunicacional, porque nós temos dois sistemas que convivem, um sistema massivo, que é muito interessante, é importante, com mediadores clássicos, e é importante que eles se mantenham, mas também um outro sistema, que eu quero chamar de pós-massivo, que é produzido pelas pessoas, certo? Blogs, Twitters, Facebook e outras ferramentas, as mais genéricas, que fazem com que as pessoas possam produzir conteúdo, né? Eu criei um site há um tempo atrás chamado Memória das Coisas, com coisas antigas, tecnologias velhas, que fazem parte, que tem uma memória. É interessante que a gente consiga produzir objetos que guardem uma memória e que essa memória possa ser compartilhada e que não seja apenas projetos meramente comerciais, né? Então, a tecnologia ela sempre causa estranheza e é sempre uma mistura assim, de fascinação e medo. Hoje eu fui contatado por um jornalista da jornal, não me lembro o nome agora do jornal, de Curitiba, e que ele quer fazer eles estão fazendo um número especial que vai sair no sábado sobre o medo da tecnologia. Então nos assusta efetivamente essa aceleração de objetos e de coisas que nós temos que cada vez mais saber manipular, né? Passa a ser algo estratégico saber manipular isso, seja para a escola, seja no trabalho, né? E ela sempre causa esse estranhamento e sempre foi assim, né? Quando se fala de novas tecnologias, esse é um termo que tem que ser sempre colocado de alguma maneira entre aspas, porque toda tecnologia quando surge, ela é nova, né? Então, a nossa era é uma era de uma profusão muito grande de novidades
tecnológicas. Esse slide aí mostra justamente isso, um vovô que vai dizer, na minha época eu usava HDs, eu tinha o torrents, e o meu iPhone cabia apenas 10.000 músicas, e o menino está usando, cala a boca, vovô, eu estou tentando jogar o meu Tetris 3D. Não? Então, mesmo no futuro, as pessoas mais velhas não vão entender a tecnologia. Não? Então, eu acho que esse é sempre um desafio, como é que nós lidamos com a tecnologia e tentar, de uma forma, não virarmos. A gente dá aula para comunicação, aqui tem muitos alunos de comunicação, eu sempre falo para os meus alunos que a gente não pode ficar escravos, nem reféns, nem dos fatos, não? Nem dos artefatos. Não? Então, nós temos que pensar um pouco além dos fatos e nós temos que criticar sempre os artefatos. Não tapar o sol com a peneira e não utilizá-lo, dizendo, bom, a internet não é nada, a internet é igual à televisão. Não é igual à televisão, nós sabemos muito bem disso. Não? Mas também não é adotá-lo como uma panaceia que vai mudar todo mundo e que vai transformar e melhorar a vida de todo mundo. Não? Então, toda tecnologia cria essa tensão entre medo, como jornalista me contatou hoje, né? Medo, nós temos medo disso. Primeiro porque cria uma espécie de ferida narcísica, né? Nós acostumamos a pensar o sujeito como aquilo que está independente do objeto, quando na realidade não há sujeito sem objeto, nem objeto sem sujeito. Né? Então ela nos causa um certo estranhamento, que é como precisássemos sempre de algo que está além do nosso corpo e da nossa subjetividade. E por outro lado, nos fascina. Não? Queremos ter o último dispositivo que vai nos transformar em pessoas mais inteligentes, né? Mais interessantes e mais cultas. Não? Então, a tensão que existe na cultura contemporânea existiu sempre, mas hoje parece ser mais agudo. Então, essa cultura digital hoje é irreversível. Né? Nós passamos de uma mudança e eu vou fazer um pouco essa história, vou contar essa historinha em 4 períodos, né, da cibercultura. Mas ela está presente em todas as áreas, no entretenimento, na informação, no trabalho, na educação, no governo. Né? Então eu vou traçar aqui esse panorama desde os primórdios do surgimento da microinformática até a era atual dos tablets, né, dos smartphones, dos notebooks, né, que vão associar aí uma mobilidade física e uma mobilidade informacional. Não? Na cultura de massa, eu posso ler um jornal e um livro no ônibus, por exemplo. Né? Então, enquanto eu me desloco fisicamente, eu posso consumir informação. Então, eu também tenho uma certa mobilidade informacional. Mas agora o que nós podemos fazer é não só consumir, porque essa era do apenas ler está em tensão com a era do ler e escrever, nós podemos também produzir informação em mobilidade. Não é à toa que Facebook, Twitter, SMS, fotos, etc., são hoje ferramentas importantes, inclusive para revoluções, como aconteceu na Espanha, como aconteceu nos países árabes, e como continua acontecendo no movimento Occupy aí nos Estados Unidos e na Europa. Então, ela é uma ferramenta de produção de conteúdo. A cibercultura, ela vai começar não na grande informática, na década de 40, com os grandes computadores, mas sim com a microinformática. A microinformática já foi uma espécie de tomada do poder da grande informática, dos governos e das grandes empresas, para que qualquer um pudesse ter essa potência em suas mãos. Então eu situo, é a minha perspectiva, o surgimento da cibercultura não com os primeiros computadores, mas sim com os primeiros microcomputadores. Essa imagem é simbólica. De uma cidade feita de peças de computador, que reflete um pouco essa nova estrutura que é base para todas as coisas. A cibernética, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, é essa ciência do controle da informação entre homens e máquinas, máquinas e máquinas, homens e homens. O Norbert Wiener, que criou a ciência da cibernética, ele achava que a cibernética ia ser a ciência das ciências. Esse tudo é informação, e a cibernética é a ciência da informação, logo ela é a ciência de todas as ciências.